Antes de qualquer coisa, importa muito reconhecer que a arbitragem foi muito mal nesse jogo aí contra o São Paulo, né? Nessa partida do São Paulo contra o Mirassol. Por certo que a arbitragem impactou completamente ali com o seu erro no resultado da partida. A gente pode falar que, bom, o Mirassol depois poderia perfeitamente ter feito um gol, o Mirassol poderia perfeitamente empatar ou até virar a partida, tal. Se nós olharmos para a maneira como joga o Mirassol e a maneira como joga o São Paulo, notoriamente, pela maneira como as duas equipes estavam atuando hoje dentro de campo, a gente pode perfeitamente chegar à conclusão de que se fizesse um gol, o São Paulo poderia ficar muito mais confortável dentro do jogo e o Mirassol bem o contrário, né? Bem desconfortável, porque precisaria sair para buscar um gol de empate, né? E a equipe do Moça Santa, embora seja muito preparada para esse tipo de jogo, né, é uma equipe que também está vivendo começo de temporada, os jogadores ainda não estão no ápice da sua condição física, né, o que também acaba impactando na baixa condição técnica de muitos deles, né? Então é muito provável que o Mirassol precisasse sair, ficasse muito desconfortável dentro de campo e o São Paulo ficaria também muito mais tranquilo, fechando ali, protegendo muito mais o seu campo de defesa, né? Até mesmo em virtude de que também é começo de temporada, esse tipo de jogo não seria ruim caso o São Paulo estivesse vencendo e obrigasse o Mirassol a trabalhar esse jogo aí ofensivo em todo o segundo tempo. Então, na verdade, houve ali um erro colossal, na minha opinião, do árbitro. Eu não consigo entender como é que o VAR avaliou que havia impedimento ali, porque o Calheiro, na verdade, ele não cobria necessariamente a vista do goleiro. Ele estava mais ou menos do lado, estava de frente para o goleiro, mas um pouco ao lado, de tal sorte que o goleiro tinha toda a vista ali do que estava acontecendo. Ele conseguia ver tudo tranquilamente. Então, considerar que ali o Calheiro estava atrapalhando a visão do Muralha, que foi um destaque da partida hoje, né? Eu acho que foi um excesso de zelo aí da parte da arbitragem. Impactou certamente no resultado da partida de hoje. Dito isso, precisamos falar que o São Paulo hoje jogou contra a equipe mais interessante, muito mais forte do que a anterior, né? O Santo André é uma equipe que tem realmente uma condição técnica melhor, também um time muito mais forte, né? E é um time que já está muito mais rodado dentro de uma proposta tática, né, bem mais estabelecida, até mesmo do que a proposta tática que hoje a gente vê na equipe do São Paulo, né? Então, o Mirassol não é um time qualquer. O São Paulo, portanto, jogou contra um bom time hoje do interior de São Paulo, que é certamente um dos melhores times hoje do interior do Brasil, né? A equipe do Mirassol. Dito isso, vamos falar aqui sobre a escalação, né? O Carpini, ele faz dá uma inovada aí, né, com uma linha de três, o Diego fazendo ali praticamente o trabalho de lateral, de saída pelo lado direito, né? O curioso é que no segundo tempo, quando ele tira o Diego, tira um dos zagueiros, ele tira o Diego. Ele tira o Ferrarese e mantém o Diego em campo, que tá muito mal, viu, gente? Tá mal demais o Diego, né? Tá mal. O Ferrarese também não tá muito bem, não, né? Mas o Diego tá muito mal. Mas mal demais, gente. Muito mal. Tempo de bola, a hora de dar o bote. Realmente o Diego precisa aproveitar essas oportunidades, ele está sendo bancado pelo técnico, né? Precisa realmente aproveitar essas oportunidades, porque depois vai ficar muito difícil realmente, né? Então vamos lá, ele foi, portanto, aí com o Rafael, né? O Diego, o Ferrarese e o Alan Franco, né? O Rato, o Pablo Maia, Alisson, Galopo, o Wellington, né? Que na verdade jogando ali como lateral barra ala, o Ferreirinha, né, e o Calheire, né? Claramente que não estão todos aqui na posição correta, mas foi esse o time que o São Paulo levou a campo na partida de hoje, né? Bem, eu acho que foi uma escalação dentro daquilo que ele pode fazer, evidentemente, né? Segundo o que todo mundo hoje presume que está acontecendo. Jogadores com baixa condição física e tudo mais e tal. Eu vou dizer para vocês que eu lamento muito, sabe? O fato do técnico não colocar, assim, nem por 5 minutos ali o Bobadilha para jogar. O Bobadilha é um garoto muito, muito, muito faminto por bola. Tá vendo o jogo no banco de reservas, pelo que eu conheço desse menino. E vou dizer para vocês, aqui no Brasil pouca gente conhece tanto o Bobadilha como eu conheço. Ele tá louco de vontade de jogar. Tá doido, tá quase pegando um Carpini pelo pescoço, né? Então é interessante deixar o garoto entrar um pouquinho, né? No segundo tempo, ali uns 5 minutos, 10 minutos. Né? É um jogador de muita condição, eu acho que poderia entrar. No jogo passado tivemos a presença ali do Gustavo, né? Luiz Gustavo, por que não o Bobadilha pelo menos entrar em alguns minutos na partida? Então eu acho que este é um ponto aí que eu. Assim, por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa lidar muito bem com essa questão da adaptação do jogador. E a adaptação do jogador passa por muitas questões, inclusive a questão da ansiedade, né? Então o garoto assim, deixado muito no banco, né? Um garoto que é muito protagonista, que gosta de buscar o jogo, chamar a responsabilidade, certamente isso não está fazendo muito bem para ele, não. Mas a condição física não é tão boa assim. Mas ele foi 2 vezes nos 2 jogos para o banco de reservas, né? Se ele não está tão bem assim, por que ele precisa ser relacionado
para esses dois jogos. Poderia perfeitamente entrar ali uns 5 minutos que fosse, né? Seria importante para ele ter o contato ali com a torcida do São Paulo, embora em Mirassol não havia a grande massa torcedora do São Paulo, né? Que como acontece no Morumbi, mas eu acho que foi um excesso de zelo, o excesso de zelo aí do Carpini, porque o Bobadilla merece sim entrar. Por exemplo, o Wellington entrou hoje no jogo, né? O Wellington não, o Juan, né? O Juan entrou hoje no jogo e o Juan, vamos combinar, né, gente? O cara tá com dificuldade para enxergar a bola. A bola, que é um negócio branco, enorme, esférico, tá com dificuldade para enxergar a bola que fica à frente dele. Acho que assim, esse jogador não tá bem. Claramente não tá jogando, não tá conseguindo, né? Até agora na temporada não se encontrou. Cagliari um pouco perdido, mas é Cagliari, tá tudo bem. Sempre dá pra e devemos desculpar o Cagliari, né? Feirinha, acho que entrou, ocupou muito ali aquela faixa central, aquele corredor central, né? Não é muito a dele, né? Mas eu acho que sim, que na medida do possível não mandou muito mal não, né? Foi até um dos destaques da partida em alguns aspectos, né? O Alisson é um excesso também de Dorivalnismo ali nesse novo São Paulo, né? Eu não consigo entender muito esse Alisson, porque assim, o Alisson, quando ele progride para o campo de ataque, ele se encontra com muita gente ali, né? Fazendo aquilo que ele pode fazer no campo de ataque. Ali na volância, não entendo, gente, por que não coloca ali o Bobadilla para jogar, tal, o Alisson ali jogando? Eu acho que tá um pouco demais, isso tá excessivo, né? O Alisson hoje também não foi bem na partida. Aliás, o Alisson ele erra, na minha opinião, ele falha no gol do Mirassol, né? Foi uma falha terrível da defesa do São Paulo, toda a defesa do São Paulo falhou, né? Mas repare para o movimento errado do Alisson. O movimento errado do Alisson praticamente impacta em todo o sistema defensivo. Os jogadores não se ocupam do autor do gol do Mirassol, por quê? Porque o Alisson está na jogada, né? Então, presumia-se que o Alisson iria dar combate ao jogador. Como ele iria dar o combate, o que acontece? O zagueiro, ele fica ali à espera, vendo o que acontece, né? E como estava um pouquinho longe também da disputa, ele acaba não se esforçando tanto para ir para a disputa, até porque não é fácil chegar na disputa quando ele está atrasado e ou não cometer falta ou não falhar. Então, havia ali um jogador na bola. O jogador não salta, ele não pula. E aí, na verdade, atrapalha toda a defesa do São Paulo, que acaba levando um gol ali né? Não dá para levar gol ali na bola aérea daquele jeito, né? Foi realmente uma grande falha da defesa do São Paulo, propiciando aí o gol do Mirassol, né? Antes do gol do Mirassol, a gente teve já, antes disso, uma cabeceada ali do Gabriel, né, gente, que quase foi gol, uma defesa espetacular do goleiro Rafael, né? Então, o Mirassol, gente, ele chegava no campo de ataque do São Paulo, no campo de defesa do São Paulo, e ele conseguia gerar ali perigo para a equipe do São Paulo. Por quê? Porque o Mirassol estava muito mais ajustado na sua forma de jogar. O São Paulo chegava à área do Mirassol e não conseguia finalizar. Por quê? Por causa da demora para finalizar. De onde vinha a demora? Desajuste em virtude de que são jogadores novos e jogadores que ainda não estão entendendo direito ainda a mensagem do professor. Isso vai acontecer, mas é muito novo ainda, é muito cedo ainda para que a gente perceba esses ajustes todos aí da equipe do São Paulo. Quanto mais o técnico tem jogadores com características diferentes, né, e também com muitas boas características que ele pode encaixar, ele pode demorar para encontrar o encaixe perfeito ou quase perfeito das boas características de cada um desses jogadores. Então, na verdade, os treinamentos precisam ainda acontecer e muitos treinamentos para que o Carpini consiga entender como fazer para tirar o melhor dessa equipe. Hoje, a gente viu claramente que no terço final a equipe estava com problema. E além disso, este problema ainda vai acontecer muito, por quê? Porque o Carpini está rodando a equipe neste momento, né? Então, se você tem o Galopo hoje titular, jogando ali com outros parceiros ali no ataque, ele com o Cagliari e tal, o que acontece? Acontece que você tem uma equipe que vai tentar, durante a partida, se ajustar a esses jogadores, né? Que geram, evidentemente, ali um tipo específico de dar uma contornada aí no que é o esquema tático, né? Então o esquema tático com alguns jogadores, na verdade, não é necessariamente a mesma coisa quando está com outros jogadores, né? Por mais que seja o mesmo esquema tático, a maneira como ele é executado, né, é muito diferente quando ele tem ali no ataque alguns jogadores ou outros jogadores diferentes, né? O que acontece? No jogo que vem é muito provável que outros jogadores joguem ali no ataque. E aí isso também demora, porque o time fica tentando ali se encontrar, o esquema fica tentando se aperfeiçoar, mas os jogadores também vão mudando. Isso, infelizmente, é uma necessidade hoje dessa equipe do São Paulo. Não tem o que fazer, né? Agora, eu acho que, assim, tá complicado realmente. Tá complicado quando chega o Ferreirinha. Foi um jogador que tirou
alguns coisas da cartola, alguns dribles legais, em alguns momentos foi muito bem. Mas é um jogador que estava meio perdido em campo. Taticamente estava um tanto quanto perdido, o Carpini precisa corrigir isso daí. Gostei muito, muito do Galopo, muito mesmo, uma movimentação bastante fluida, né? Uma movimentação inteligente. Esse jogador, se ele fosse bancado no ataque ali, como segundo atacante junto com o Caleri, olha, poderia dar um caldo bem legal nesse time do São Paulo. Mas muito legal mesmo. Porque o Galopo é muito inteligente. Bateu o pênalti com perfeição e fez o golaço ali no segundo tempo, né? Que infelizmente a arbitragem anulou. Para mim foi um dos destaques da equipe do São Paulo. E acho que se houve um erro hoje na leitura do jogo do professor Carpini, foi justamente em retirar o Galopo muito cedo de campo. A equipe certamente sentiu a ausência desse jogador que estava sendo importante para a equipe trabalhar esse jogo ali no terço final. Ainda que o São Paulo tenha apresentado dificuldade para finalizar, tenha tido dificuldade para entender o momento certo do chute, o passe, o ataque aos espaços, tudo isso aí não foi perfeito hoje, mas o Galopo era um jogador que estava se ajustando muito bem com o Calheri ali, né? Então quando sai esse jogador, a equipe do São Paulo claramente que sente ali o baque, né? Então acho que assim, o resultado poderia ser melhor? Poderia, mas neste momento aí tá tudo muito bem, tá? Por quê? Primeiro, jogou contra uma equipe muito boa. Segundo, o professor está testando alguns jogadores aí em nome, né, desse momento de começo de temporada. Alguns jogadores podem se lesionar. Então tem essa questão também. Mirassol muito bom, né? O time está se testando, o técnico está testando alguns outros jogadores, procurando o encaixe perfeito nessa equipe do São Paulo, né? E o terceiro ponto foi a arbitragem, que infelizmente foi muito, 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 muito ruim hoje, né? Teve ali um lance, né, em que o São Paulo pediu pênalti também, né, dentro da área, quando o jogador do São Paulo recebeu um empurrão ali terrível ali do jogador do Mirassol, né? Dá para discutir, dá para debater, mas o gol do São Paulo de fato foi um gol legítimo e a arbitragem errou feio nessa daí. Então acho que a torcida tem que ter uma certa paciência. Quanto aos sinais, eu vejo muita confusão ainda, tá? Eu vejo muita confusão ainda em virtude de que tá tudo bem, é muito cedo, mas eu vejo muita confusão nessa equipe do São Paulo. Eu vejo muita vantagem, mas dificuldade dos jogadores de se encontrarem dentro de campo, dentro de uma perspectiva tática. Isso ainda tá muito confuso, tá? No papel a gente sabe o que é o Carpini, a gente sabe perfeitamente o que ele quis hoje com o jogo, a gente sabe perfeitamente qual foi a intenção dele quando levou uma linha de 3 ali, com a saída ali pela lateral do Diego, né? E o Ferreirense fazendo esse trabalho de saída por dentro. Aliás, a saída de jogo do São Paulo não foi das melhores hoje, longe, muito longe disso, até porque foi uma saída muito pobre, que você tinha geralmente um jogador para trabalhar essa saída, e você não tinha um apoio de qualidade para esse jogador. O Ferreirense ficava muito isolado para fazer essa saída aí, e não foi somente em virtude da pouca condição dele hoje, né? Da condição dele hoje dentro do jogo hoje, de não conseguir fazer uma saída muito boa. Eu acho que o time também não o ajudou a qualificar essa saída do fundo do campo. Então, o Carpini desejou justamente esse ponto aí, né? Que o Ferreirense fizesse essa saída aí, né? Para levar uma bola de qualidade ali para o Alisson ou para o Pablo Maia. Então, essa saída não foi de muita qualidade assim, né? Então, essa foi a ideia dele quando ele colocou provavelmente ali essa linha de 3, né? Com o Ferreirense fazendo essa saída e o Diego ali segurando quando precisava, ou trabalhando como lateral quando o Ferreirense ficava um pouco mais ali em linha. Então, na verdade, eu acho que teve ali uma intenção dele muito clara, só que não funcionou. Uma coisa é o que ele quer, outra coisa é que dá para conseguir nesse momento. Não é fácil, e hoje realmente não foi muito fácil. Mas como eu disse para você, embora os sinais sejam muito confusos, é muito cedo para a gente julgar. Acho que ainda está tudo muito bem, e a despeito de tudo que eu disse aqui, São Paulo era para ter ganhado essa partida, né? São Paulo deveria ter ganhado essa partida com todos os problemas, e só não ganhou porque a arbitragem errou muito feio em anular o gol do Galopo. É isso, gente.